De convocar quem tem suas Bíblias, abrir no livro de Mateus, capítulo 11. Mateus foi um dos discípulos de Jesus. Quando ele escreveu esta passagem que nós vamos ler, ele relatou a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo e nesta oportunidade, Jesus estava manifestando um convite. E diz assim, em Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Amém? Que o Senhor possa nos ajudar. Nós vemos nas palavras do nosso Senhor, a primeira anotação nesses dizeres do Senhor é a clareza de Jesus. A demonstração de que as pessoas deviam ir até Ele, através de um chamado. Vinde a mim. Jesus sempre estava convidando as pessoas. A igreja do Senhor sempre convida as pessoas. Todos os membros, todos nós devemos levar a palavra agradável do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos que é por isso que Ele começa a sua façanha, a sua obra, convidando pessoas. Quando nós lemos logo no início, ali naquele mar da Galileia, onde existiam algumas cidades, Cafarnaum e outras cidades, Jesus passou e foi chamando pessoas. Chamou primeiro 12 apóstolos. Eles eram, na maioria deles, pescadores, pessoas que moravam ali na vila. E assim Jesus começou a difundir o Evangelho. Quem via naquele tempo parecia que ia ficar por ali mesmo. Até alguns, quando viram que Jesus estava dando um pouco o que falar, um certo doutor da lei religioso, ele falou, olha, deixa, porque assim, que se ele não for de Deus, disse esse homem, se ele não for de Deus, a hora que ele morrer, acaba essa seita. Mas justamente ao contrário aconteceu. Quando Jesus morreu, a sua igreja solidificou. E ela se espalhou por todos os lugares do mundo. O vinde a mim, dito com muita simplicidade, para pessoas simples, foi tão forte, não foi um grito, não foi um alarde, foi um convite olho no olho. Vinde a mim. Mas o que nós lemos nesta passagem, no primeiro passo, ele chama as pessoas. Mas quando ouvimos alguém chamar, logo olhamos para verificar quem ele chamou. Quem é que ele chamou? O convite é específico de Jesus para aqueles que estão cansados e oprimidos. Dias atrás eu chamei uma pessoa na rua e ela não olhou. E eu chamei a segunda vez, ela olhou. E depois ela falou assim para mim, me desculpe porque eu não reconheci sua voz. Achei interessante essa pessoa dizer isso para mim. Ô Márcio, você me desculpe, eu não reconheci a sua voz. Outro que eu quero te falar, quando nós começamos a seguir Jesus, nós somos reconhecidos por Ele. Ele ouve a nossa voz, o nosso clamor, nossos pedidos, e Ele sabe quem chamou. Esta é a principal maravilha do Evangelho, é que Jesus atende às nossas necessidades. Primeiro porque Ele chamou pessoas em condição de cansaço e de opressão.
Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Isto é maravilhoso. O cansaço é o acúmulo de aborrecimentos, a fadiga dos abatidos pelos desgastes da vida. A opressão é o aperto em cima das nossas capacidades, coisas que nós não suportamos e as pessoas vão carregando peso sobre nós. O jugo acima da capacidade, um tipo de abuso de poder. Nós lembramos que lá no Egito, Faraó estava fazendo isso com o povo de Deus. Estava levando eles ao cansaço extremo e à opressão. E Deus tirou eles de lá. Então, se você é uma pessoa que tem cansaço, sente a opressão deste mundo, Jesus chama para conversar com você. Ele tem muito a que te falar. É só você crer. Jesus aqui não está falando apenas ou só de um cansaço físico, que todos nós experimentamos na vida diária, no trabalho, nas condições que nós temos. Principalmente, Jesus está dizendo aqui sobre o cansaço espiritual. Porque quando ele dizia essas palavras, ele olhou para as pessoas que estavam sendo muito cobradas, principalmente dos religiosos. Cobravam muito, mas não fazia nada pelo povo. Parece que nós estamos numa situação assim hoje em dia, né? Nós estamos cansados, por exemplo, de pagar impostos, de sermos cobrados. E quando nós precisamos, é tão difícil. O irmão Nilson tem uma profissão nobre. Ele leva as pessoas que têm doenças graves lá para a cidade de Barretos. Então ele conta a história das pessoas, que as pessoas vão lá, são muito bem atendidas, graças a Deus por essas oportunidades, mas algumas coisas são entrave, e por pouca coisa, né, irmão Nilson? Então as pessoas no mundo andam cansadas e oprimidas, de forma que Jesus se apresenta com mansidão. Ele se apresenta com um coração humilde. E essa mansidão e um coração humilde abre as portas para um abrigo e descanso de almas aflitas. Pessoas desesperadas, pessoas que não veem mais sentido na vida, pessoas desiludidas com todas as coisas, inclusive pode ser de religiões. Desiludida das pessoas. Jesus sabia que existem pessoas nessas condições, e muitas, que sabem que suas vidas poderiam ser bem diferentes, mas não tem como. Se você hoje é uma pessoa aflita, se você é uma pessoa hoje conturbada, todos nós sabemos que nós queremos sair dessa situação, mas por nós mesmos, nós não temos condição de sair. Talvez você também percebe isto, um certo tipo de inquietação que corrói, um vazio, uma insatisfação, uma falta de motivação das coisas, falta de certeza e que neste mundo nada vai te preencher. Você acredita que tem gente que acha que ainda o dinheiro traz felicidade? Tem gente que luta a vida toda para ficar rico. Nós devemos lutar a vida toda para trabalhar e trazer o sustento para os nossos lares. Mas nós vemos que essas pessoas, de uma forma alucinada, querem ganhar mais e mais, para depois um dia morrer e não levar nada. Quando Jesus vê os aflitos e os cansados, Ele não quer dar sustento e abrigo só nessa vida. Ele quer que você participe com Ele da vida eterna que Ele tem. Esta é a grande força, é o grande mistério do Evangelho de Cristo. Então,
Jesus conhece a necessidade de cada um de nós aqui. Nós nem precisamos de verbalizar ou de contar, ou se quisermos, para uma pessoa muito íntima. Mas Ele sabe melhor que qualquer um de nós. Então Ele chama. Jesus conhece a vontade de cada um, e mediante a vontade de cada um, Ele tem uma resposta para cada vontade, para cada necessidade. Aqueles ricos que foram interessados nele, Ele falou, não, vai lá, resolve. Você não precisa de vir atrás de mim agora, resolve sua questão. Outro disse, eu preciso de enterrar meus pais primeiro. Falou, não, vai lá, enterra. Faz o que você quiser. O interessante é que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele não é uma condição obrigatória, não é uma imposição. Ela é um chamado amoroso e uma aceitação voluntariosa. Ele pode te dar o que você procura. Ele pode te dar uma nova vida. É o que Ele nos promete no seu convite amoroso. Amém? Então Jesus veio para aliviar nossas cargas, todas as cargas que nós temos, e muitas delas nós não procuramos ter nas nossas costas, mas elas vieram. Ele tem força que nós não temos, e muitas vezes nada podemos fazer. Não precisamos ser perfeitos para chegarmos a Jesus. Hora ou outra alguém diz, olha, eu quero resolver as minhas questões, gosto muito da palavra de Deus, mas eu quero resolver minhas questões para depois eu ir ouvir melhor o que Jesus tem a dizer a mim. Não pense assim. Nós não precisamos de chegar a Jesus. Ele nos aceita com todas as nossas fraquezas. Ele não cobra pureza para chegarmos nele. Ele quer de nós elementos de sinceridade. Ele quer de nós uma manifestação sincera. Estou triste, não tenho argumento nenhum na vida, só fiz coisa errada, eu quero uma chance de acertar e ter a vida, ter motivo para viver. Depois então, Ele alivia, purifica e nos dá uma nova vida. Ele morreu na cruz para nos dar a capacidade regeneradora de ser uma nova pessoa, ter um novo aspecto, um novo semblante, uma nova forma de ver a vida. O cristianismo verdadeiro nos dá uma forma inédita de como encontrar motivo de viver. Jesus nos dá o descanso que mais nada nesse mundo alguém poderia nos dar. Ele nos dá a certeza absoluta da salvação, e ter Jesus sempre ao nosso lado vai trazer o alívio, a paz e o descanso. Dessa forma, com Jesus, não temos nada, mais nada a temer na vida. Todo cristão, dentro do seu íntimo, seguido e dirigido por Deus, ele não tem temor. Ele vai estar ao nosso lado, porque o jugo é com Ele. Então Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O que perturba nós? A dor no corpo ou a dor na alma? Se Ele te dá o descanso para a sua alma, seu corpo vai ser consertado. E quando eu digo consertado, não que você vai ser um novo jovem, você vai ser uma pessoa contentada com o que Deus te deu. Isto é um conserto, é ter contentamento, ter gratidão, ver graça nos olhos de Deus pelo que Ele fez por você. Isso é ser grato, num mundo cheio de ingratidão. Por isso então que Jesus chama
aqueles que estão cansados e oprimidos, porque eles estão dispostos e predispostos a dar graças. Amém? A certeza de que o Senhor está conosco e nos deu vida e salvação, Ele vai nos dar o alívio da vida. De forma que, tomando o jugo, aprendemos com Ele. O jugo era aquela canga que os bois carregam. Eu falo no passado porque poucos sabem. Então tem uma dupla de bois e colocam um certo instrumento neles que os dois dividem a carga e eles carregam a carga. Aquilo é o jugo. E Jesus diz que é para nós tomarmos o jugo de Jesus e aprender que nesse jugo encontra-se humildade de coração, descanso para as vossas almas. Ele nos dá todas essas necessidades quando aprendemos, junto com Ele, carregar o jugo na sua caminhada da vida. Porque jugo serve para unir dois animais. E quando esses animais estão trabalhando, eles caminham juntos. A palavra de Deus diz que nós não devemos ter um jugo desigual. Porque se você pôr um boi e um cavalo, por exemplo, o passo deles é errado. É diferente um do outro. Não que é errado, é diferente um do outro. E um vai sobrecarregar o outro. Um vai carregar e o outro vai quase que frear. Então o jugo igual é quando nós estamos no mesmo passo do Senhor. Isso é seguir os passos de Jesus. Seguir a sua caminhada. Porque tomar o jugo de Jesus é estar sempre ao lado com Ele, para onde Ele nos levar, porque nós sabemos que Ele é o bom caminho. Antes nós andávamos errantes, como os homens andam no mundo, não sabem para onde vai, não sabem o que fazer, mas com Jesus, para onde nós formos, Ele vai estar com você. Por isso que Ele chama, vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, porque carregavam jugo desigual, faziam forças e outros não faziam, sobrecarregavam demais, mas Jesus fala, eu não vou fazer isso, vem a mim, que vocês vão aprender o que é ser manso, o que é ser humilde de coração, só em Jesus. Então Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai a Deus se não for por Ele. O caminho de levar cada um de nós a Deus é Jesus Cristo, porque Ele pagou as nossas dívidas para poder nos dar o direito de sermos chamados de Deus. Jesus nos leva para o descanso e nos ensina a viver com Ele, com mansidão e humildade. Esta é a paridade do jugo com Jesus. Jugo páreo, o mesmo passo. Se você não puder dar um passo longo, Ele diminui o passo dele. Se você não pode andar, Ele te carrega. Amém? O jugo do mundo é desleal. E todos nós sabemos. O jugo do mundo cansa e oprime. O sobrepeso, a opressão, cansa e oprime. Jesus suporta nossas fraquezas e todo o peso acima das nossas capacidades, Ele é o limitador. Ele é o limitador. Ele vai estar sempre ao seu lado. Sempre. E assim caminhamos nos passos de Jesus. Aprendemos o compasso dele. O fardo dele não é pesado. Ele não nos sobrecarrega como as outras coisas do mundo. O jugo também serve para partilhar pesos. Jesus partilha o peso conosco e nos dá força que precisamos para superar dificuldades. Jesus nos dá o descanso, mesmo no meio dos trabalhos árduos dessa vida. As dificuldades que você pode ter, as decepções que você pode ter,
Se você é decepcionado, Ele está lá sendo decepcionado com você. Se você é traído, Ele está lá sendo traído com você. Esse é um amigo verdadeiro. Se você sofre uma penalidade por causa dele, Ele vai estar junto com você no julgamento. Então é assim o verdadeiro amigo. Por isso que Jesus é o verdadeiro amigo do homem, porque o amigo não abandona. Então, Ele abandona esse fardo, cada um que ainda tem o fardo do mundo, e troque por um fardo que é mais leve e suave. Este é o apelo do Mestre. Vinde a mim, o que estáis cansados e oprimidos. Na verdade, Ele está falando, troque de fardo, troque de vida. Venha comigo, venha até mim. É para nos livrarmos desse fardo, precisamos abandoná-los, arriar no chão, deixar para trás e nunca mais pôr nas costas outra vez. Uma vez que abandonamos nossos fardos antigos, podemos levar o fardo de Jesus. Nossos fardos do cansaço e a opressão, essas lutas factícias, as mágoas, as angústias, as ansiedades, as dores do mundo, os medos, os temores e as incertezas, Jesus vai absorver e deixar para que Ele sofra no nosso lugar. Então as nossas aflições vão ser por causa do nome do Senhor, e não mais por coisas ou tarefas que fazíamos no mundo indevidas. 1 Pedro 5,7 diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Se você é uma pessoa ansiosa, Jesus diz, lança toda essa ansiedade nele, porque Ele cuida de nós. Então, quando você está ansioso, entra no seu quarto e ore, Senhor, me ajude. Eu preciso da sua ajuda. Aos jovens que vão prestar vestibular, vão fazer concurso, nós falamos, ajoelhe e ora. Estude, ajoelhe e ore. Amém? Preciso de um trabalho, se capacite, ajoelhe e ora. O Senhor vai te encaminhar na vida. Quando ouvimos a palavra de Deus, somos colocados primeiramente em lugar de ouvintes, pela informação que recebemos. O nome de Jesus é conhecido em todo o mundo, como já falamos. Seu nome é respeitado e usado como exemplo para toda a humanidade, mas isso não basta. Tem o jugo, tem o vinde a mim. Quando olhamos para a sua mensagem, o convite, nós podemos então viver a sua mensagem. São necessárias de cada um de nós negações, para que Ele pode entrar e fazer morada. Nós devemos negar os fardos antigos das nossas vidas. Então Ele passa a ser nosso Senhor e também nosso Salvador de um mundo perdido, sem Deus, sem esperança e que ainda tem muitos cansados e oprimidos. Ele quer você, Ele te chama. Marcos 8:34, e chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhe, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Jesus agora falava com a multidão, com muitas pessoas. E lá no meio da multidão ele disse, olha, se alguém quiser vir comigo, pode vir, mas negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz, pegue o jugo, e venha comigo. E depois no versículo 36, ele faz um comentário para as pessoas que estavam lhe ouvindo, dentre outros que ele fez. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Meus amigos e irmãos que estão aqui, você faz a ideia de quantos ricos morrem perdidos? Quantas pessoas que realizaram tudo que tinham na vida? Tinham tanto de bois que queriam, tanto de fazenda que queriam, e depois um dia morreram. Industriais, irmãos, que chegam ao topo
dos industriais mais ricos do mundo. Eles também morrem e não têm nada de oferecer. Então, Jesus comenta: pois que aproveita o homem ganhar o mundo todo e perder sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Já pensou? Quando fala em resgate de alma, diz de salvação, de alguém que está perdido, porque não ouviu o vinde a mim e cansados e oprimidos, não deu confiança, fez pouco caso. No tempo de Jesus, a maioria das pessoas fizeram um pouco caso tremendo da sua mensagem. Poucas pessoas seguiram Jesus. Multidão ouvia essas palavras, mas poucos seguiam. No fim, Jesus ficou com os 12. Na sua crucificação estava Jesus, os 12, as mulheres e aquelas mulheres que seguiam. No mais, todos os outros não entenderam o que é a vida com Jesus. De forma que escolher o caminho da cruz significa escolher os valores de Cristo, o jugo de Cristo. Jesus e a cruz por nós e seus valores nelas contidos. Se quisermos cumprir o que Cristo disse a respeito de tomar cada um a sua cruz e segui-lo, vamos ter que tomar sobre nós os valores de Cristo. Também, uma pessoa mansa, uma pessoa humilde de coração, vai começar a se identificar com os valores de Cristo. O caminho de Cristo nos permite o amor de Cristo. O amor sacrificial que coloca o próximo como alvo do nosso perdão e cuidado. 1 Pedro 1,9 diz: alcançando o fim da nossa fé, a salvação das vossas almas. Agora nós vemos aqui, que depois que você entende o chamado de Jesus, você não vai se preocupar mais só com você. Aos que estão do seu lado, aos que estão na sua vizinhança, aos seus parentes, você vai começar a amá-los de forma diferente também. O amor de Jesus nos comove a essa extensão das necessidades do próximo. Nós vamos ficar mais atentos às necessidades do próximo. Jesus nos ajudou e tem te chamado na condição de cansado e oprimido. Então, naturalmente, quando você entender o chamado de Jesus e tornar-se semelhante aos seus ensinos e a Ele, você vai retribuir na sensibilidade ao próximo. Você vai ter sensibilidade às necessidades do próximo. Você vai olhar para as pessoas no olhar de Jesus, com amor, com a vontade de ter e dar a vida eterna. Por isso que 1 João 4,7 diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que o ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Não tem como odiar as pessoas e amar a Deus. Não tem como. Quem diz que ama está numa religião e ama a Deus, mas odeia patrão, odeia parentes, odeia os ex-amigos, não é? Odeia os ex-colegas. Se você é um tipo de pessoa que não gosta de ver gente, Deus também não gosta de você, porque Ele ama as pessoas. Ele morreu por causa das pessoas, por causa de mim, por causa de você. Então nós vamos aprender a amar as pessoas. Aquele que um dia nós odiamos, nós vamos ter a capacidade de amar com sinceridade. Então Tiago, um dos evangelistas, diz assim: todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real é lei de rei. Jesus é o nosso rei.
Amarás o teu próximo como a ti mesmo, então você vai fazer o bem. Tiago 2:8. Amém? É inexplicável o que o Senhor Jesus fez por nós na cruz. Por cada um de nós aqui, é inexplicável. Mas uma coisa você pode ter certeza, foi por amor. Nós não conseguimos entender o exercício sacrificial de Cristo na cruz, por nós, sem me conhecer. Mas uma coisa eu sei, porque Ele me amou. E me amou primeiro, antes que eu pudesse amá-lo. Quando Jesus te chama, Ele já te amou antes. Antes de você conhecê-lo, Ele já tinha destilado o seu amor em você. Então, quando Ele diz, vinde a mim os cansados e oprimidos, é porque você já estava no radar dEle, você estava na agenda dEle. Amém? Não é por acaso que você está aqui, não é por acaso que o Senhor te chama, não é por acaso que as pessoas falam de Jesus para você, porque Jesus tem um interesse especial para você, que Ele sabe quem são os cansados e oprimidos, então sempre alguém vai falar com você dele. Amém? Não é possível ser seguidor de Jesus sem ser portador do seu amor no mesmo estilo e nos mesmos efeitos. Amém? Então, percebemos que escolher o caminho da cruz significa escolher assumir compromissos de Jesus. Quando nós estamos na presença dEle, nós temos os compromissos dEle. No mundo que os compromissos é com o próprio bem-estar e o sucesso pessoal, o individualismo, a sobrecarga sobre o próximo, a opressão sobre o próximo, o cansaço sobre o próximo, a mensagem de Jesus nos convida a ter compromisso pessoal de vida com Deus, então seremos sensíveis ao próximo. Que foco diferente. Nós não vamos ser insensíveis às pessoas. Tomar a cruz para seguir o Senhor significa que devemos entender que o Senhor quer nosso compromisso. A fidelidade a esse compromisso significa vida e vida em abundância. Quanto mais compromisso com o Senhor, mais vida no Senhor nós vamos ter. Mais abundância nós vamos ter de humildade no coração e descanso para as almas. Meu querido, minha querida que está aqui hoje, o que nós estamos passando para você é descanso de alma. E descanso de alma não se compra com dinheiro, não se compra com viagens. Não é errado ter dinheiro, não é errado viajar, mas é errado não atender o convite do Senhor. Entende? Para muitos, essas palavras de Jesus parecem duras, mesmo quando Ele falava em público para as pessoas. Então Jesus disse certa vez aos seus discípulos, Mateus 16:24, que se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Mais uma vez, o caminho real da cruz tem sinal da cruz e se confirmará no céu, consolidará na glória, quando o Senhor vier para receber os seus e julgar os rebeldes. Então todos os servos da cruz, que ajustaram sua vida com a do crucificado, se aproximarão com grande confiança no trono da graça. Amém? João, na sua primeira carta, novamente, 4,17, diz, nisto é perfeito o amor para conosco. É inexplicável, mas é perfeito. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, nós também neste mundo. Como Ele é, nós também nesse mundo. Então, quando Ele vier, nós já vamos estar com as nossas almas preparadas para o descanso no Senhor, dos sofrimentos, das dificuldades que nós tivemos nessa vida. E veja porque João diz em 1 João 2,28, e agora, filhinhos, permanecei nele. João estava convocando, alertando os irmãos, permaneça em Cristo,
para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Tem muitos religiosos hoje confundidos, que não sabem para que veio, nem sabem para onde vai. São alegres, mas não sabem de nada. Vou dizer uma coisa para você que está aqui vindo aqui hoje. Você vai encontrar muitos crentes alegres. Muitos. Tem muita gente alegre, muitos cristãos alegres, de todas as religiões. Mas nós precisamos cada dia mais adquirir conhecimento, para não confundirmos a chamada do Senhor do vinde a mim, que um dia nós recebemos. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Resume Paulo à igreja de Romanos 6 e 8. Porque se morrer com Ele, também com Ele viverá. E se for companheiro na dor, também será na glória. Se Ele tirou do cansaço e da opressão, vai nos dar o descanso. Fique certo que tudo que foi cravado na cruz e do modo como que se morre nela, todos os cravos e o modo como se morre nela, Ele fez por nós, morreu por nós. Agora, a cruz diária deve ter compatibilidade com a cruz de Cristo. O jugo é diário, a liberdade é eterna. Não há outro caminho para a vida e para a verdadeira paz interior, o descanso de almas que Jesus promete. A cruz não é mais pesada do que o fardo dos pecados que o mundo lançava sobre nós. Por isso que Jesus diz: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E depois ele convoca: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e então nós vamos encontrar descanso, que tanto precisamos nesse mundo. Descanso para as almas. E vamos entender que da parte do Senhor, o seu fardo, nada é pesado, tudo é leve. Que Deus abençoe esta igreja. Obrigado pela sua presença, que Deus nos ajude. Jesus está te chamando nesse dia. Eu gostaria que você, nesta noite, a hora que você fosse lá para sua casa dormir, você pode conversar com Deus. A hora que você fechar seu olho, você ora, como os irmãos oraram aqui na igreja. Senhor, eu quero te conhecer melhor. Senhor, hoje eu ouvi uma mensagem que já ouvi algumas vezes, ou já ouvi muitas vezes, ou que é a primeira vez eu tenho ouvido. Eu quero que o Senhor me ajude a entender esse chamado, porque se for de Jesus, eu quero ir nesse chamado. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe essa igreja. Como disse o irmão Nilson, começamos a semana hoje, e que todos nós tenhamos uma excelente semana no Senhor. Amém?